Olá, boa noite. Estamos aqui a Três Tons de RH. Hoje é o nosso bate-papo de sexta-feira. A gente vai falar sobre mentoring. E a pessoa que vai falar sobre mentoring é a Valéria Fernandes e Sérgio Nogueira vai participar também. Só um minutinho, gente, que já vamos chamá-los. Estarão todos aqui para participar aí da nossa live de sexta. Valerie, tudo bem, Valerie? Que bom, que legal, que ótimo. Então, gente, vamos fazer o nosso bate-papo. Cada 15 dias a gente faz o nosso bate-papo com temas importantes. Esse eu acho que é um tema que está na moda, né? Já tem um certo tempo, né? E a gente tem uns aninhos. Tem uns anos, certo. Tem uns anos na moda. E se você olhar na internet, né, várias explicações a respeito de mentoring, coaching, entre outras coisas, né? A gente vai dar uma visão mais prática, a gente nada mais do que ouvir a Valéria, que é expert no assunto. E a gente vai falar... A gente combinou, né? Isso tudo a gente combinou, que você dizer. O que eu posso dizer é que eu sou uma entusiasta mesmo sobre esse assunto, é algo que eu acredito muito, assim, na potência do mentoring, e o quanto ele faz parte da vida da gente, muito embora a gente, às vezes, nem reconheça que ele está acontecendo, né? Uhum. A gente quem não teve uma experiência, às vezes, com um professor que foi sua referência e que você sentava em alguns momentos para ouvi-lo, né? Quando ele contava da experiência profissional, o que ele aprendeu, as dificuldades que ele teve, né? Então, o mentoring, antes de tudo, ele é uma troca, ele é um compartilhamento de conhecimento, de experiências, né? E que você normalmente tem de uma pessoa mais, ou de um profissional mais experiente, para um profissional, né? Uma pessoa que tenha menos experiência, mas sempre num determinado ramo de atividade, né? Num assunto. Uhum. E também o mentoring tem tanto a ver com a proposta do Três Tons, né, meninos? Com certeza. Nossa, isso aí. Desde o início, a gente vem falando de compartilhar as nossas experiências da vida prática, né, com quem tem interesse no assunto, né, dentro do canal. Não é exatamente um mentoring que nós fazemos, mas ele pode ser considerado aí como quase um primo, né? Porque o que a gente traz é exatamente essa visão de quem já viveu uma série de experiências dentro de recursos humanos e de gestão, e a gente quer trazer, compartilhar. E toda vez que você compartilha, você está diminuindo aí o tempo de aprendizado de alguém. Porque ele te ouve e se ele iria fazer alguma coisa, talvez ele mude a forma como ele iria fazer, né? Porque ele ouviu que você já teve um resultado, que pode ter sido positivo, pode não ter sido. Então ele aprende a partir da sua experiência. Isso é maravilhoso. Legal. Deixa eu fazer a primeira pergunta, Valerie. O mentoring ele serve para qualquer pessoa? Em que momentos? Explica para O gente. mentoring serve para qualquer pessoa, ele é voltado para a vida profissional, né? Mas ele serve tanto para alguém que faz parte de uma organização, né? Para um profissional que faça parte de uma organização, como para um empresário, né? Uma pessoa que está buscando desenvolver um negócio, uma startup, enfim. Ele pode ser muito bem utilizado para isso. Como eu estava falando antes, é a possibilidade de um profissional de mais experiência passar as suas experiências da vida prática, né, o seu conhecimento, para outro que, em tese, não viveu, não tem a mesma experiência, né? Então, desde dentro de uma empresa, os profissionais que estão iniciando carreira, os profissionais que estão naquele momento de promoção, né, ou querem até crescer dentro da organização e eventualmente não encontram caminhos. Aquele profissional que quer montar um negócio,
ele tem interesse em algum ramo de atividade. Então, ele ter um mentor pode ajudar e também encurtar caminhos, né? Porque esse profissional, ele já teve essa experiência, né, anteriormente, e ele já fez as perguntas, e ele pode trazer as respostas. O legal do mentoring é que ele é um processo de aconselhamento também. Então, é muito importante que o mentor ele tenha tido experiência na área de interesse, seja na empresa, seja num negócio próprio. Ele tem que ter conhecimento na área de atuação daquele que está sendo ajudado, né? Que a gente chama de mentir. Uhum. Ô, Valéria, para o pessoal que está assistindo a gente e de repente se identificou, né, com essa situação. Então, eu sou um pequeno empresário, ou como você mencionou, fui recém-promovido, vou começar a fazer gestão de pessoas. O que você aconselha? Quais são os passos? Como é que eu identifico quem é mentor? Como é que eu convido? Que conselho que você dá para quem está assistindo a gente? Bom, o primeiro passo é ter o interesse no processo de mentoring, né? E por quê? Normalmente um processo de mentoring, então, é para carreira, para lançamento de uma organização, de uma nova empresa, como você comentou. É muito importante você reconhecer este profissional em termos de conhecimento. O que ele pode te agregar? Ele já viveu situações parecidas, né? Se é um caso de uma empresa, ele já teve uma empresa, né? Ele já startou algum negócio, ou ele tem conhecimento no negócio que você tem interesse de entrar, ou ele é um executivo que já passou por vários steps dentro da organização, ou que conhece profundamente a organização que você faz parte, então ele tem que te agregar conhecimento, né? Mas ele tem que ter, você tem que ter uma boa relação, você tem que se sentir também à vontade, mas uma vontade que não que assim seja aquele que vai te deixar no conforto, né? Então, às vezes aquele super amigo, né, que você já tem até intimidade, proximidade, talvez ele não seja o melhor mentor, porque ele precisa te desafiar também. Então, você tem que se sentir à vontade. Tem que dar aquelas catucadas. Assim. Mas ele tem que cutucar, exatamente. Ele tem que te desafiar, ele tem que trazer algo que te agregue, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que considerá-lo como uma referência para que você realmente se motive, né, a ter as conversas constantemente e a fazer acreditar, né, naquela contribuição que está sendo dada para você. Se você de cara já falar, mas não sei, ele falou, mas não sei, estou pensando até em conversar com outra pessoa para dar uma checada. Talvez não seja, né? Talvez não seja a pessoa. Então, mas o mentor ele pode ser da empresa ou pode ser de fora? Isso aí... Pode ser da empresa, isso. Existem processos de mentoring que podem acontecer dentro de uma organização ou podem acontecer fora da organização. Então, como eu falei, eu estou dentro de uma organização, eu quero crescer. Estou naquele momento que eu gostaria de buscar uma promoção, enfim. Ou um caminho diferente, uma área diferente, eu posso buscar um mentor dentro da própria organização. É importante que ele seja alguém, como eu comentei, que tenha um conhecimento mais amplo a respeito da organização. Que possa te ajudar a abrir contatos. É que tem algumas organizações que já têm isso instalado, tem outras que não, né? Então, eu acho que como o papel de RH também é discutir esse tipo de coisa, para ver se não estimula, né, o mentoring. O que você acha? Com certeza. Algumas organizações já têm programas voltados para o mentoring. E aí, ele já seleciona os executivos previamente, que serão os mentores, preparam esses mentores, né? E também pré-selecionam quem são os executivos que farão parte, que serão orientados por esses mentores. Normalmente jovens potenciais, normalmente que estão iniciando carreira. E aí, orientados por esses mentores, eles podem ter uma trajetória, né, ascendente de sucesso e de desenvolvimento, principalmente, né, dentro da organização. Também algumas organizações têm alguns movimentos de mentoring para grupos específicos. Então, não é raro encontrar, por exemplo, mentoring para um programa direcionado para mulheres, um programa direcionado para trainees, para estagiários. Então, são grupos específicos que se pretende trazer novas oportunidades, que tenham um crescimento, que tenha
algum objetivo de desenvolvimento dentro da organização. Mas isso não impede, a gente falando em organização, né, no meu ponto de vista, isso não impede, mesmo que eu não tenha na minha organização um programa organizado, direcionado por RH, não impede que eu busque, né, um profissional dentro da organização, sente com ele e converse sobre a possibilidade de fazer um processo de mentoring com esse executivo. Né? É importante, como eu falei, é muito importante você se sentir à vontade com esse executivo, né? Ter alguma relação que seja, mas que não seja uma relação que você fique confortável demais, né? Que acabe sendo uma relação só de amizade e não haja a provocação, o estímulo necessário para o seu crescimento. Mas, Roberto, só para concluir, você falou também, pode ser externo uma organização? Super pode ser externo. E, embora você faça parte de uma organização, você pode ter um mentor no mercado. Você pode buscar alguém que é referência no mercado também para te orientar no momento de transição de carreira, no momento em que você busca desenvolver outros caminhos ou até desenvolver um negócio. Bom, Valéria, você falou da questão dos objetivos, né? Então, eu particularmente, não sei se você vai concordar, já vi processos que não funcionaram muito bem, eu acho que é uma iniciativa incrível, porque às vezes falta objetivo. Agora, não é um objetivo de números, né? Assim, o que você acha dessa questão? Tem que ter um objetivo, tem que se chegar em algum lugar, tem que ter um esclarecimento. O que você acha desse ponto? O objetivo em qualquer processo de desenvolvimento ele é fundamental, né, Serginho? Eu acho que tem que haver. Normalmente, os processos de mentoring, o objetivo estão relacionados à carreira, a desenvolvimento de negócio, a novos processos que você não tem tanta certeza de como você pode fazer, ou até como você se reposiciona no mercado como um todo. Pode ser um reposicionamento enquanto empresa, mas pode ser, quando uma empresa pequena, enfim, que está começando, mas pode ser um reposicionamento seu enquanto profissional mesmo no mercado. Porque um mentor, ele pode te ajudar tanto nessa trajetória de desenvolvimento, como também em networking. Né? Então, é importante a gente alinhar, né, esse tipo de objetivo, mas ele nem sempre é tão específico como acontece, por exemplo, no processo de coaching. No processo de coaching, em geral, você tem um objetivo que ele é mais pontual. Isso não diminui em absoluto, mas ele é mais específico. Então, mas é diferente, né? Uma competência na área comercial. Eu posso fazer um coaching, eu terei ajuda de metodologias, né, para desenvolver essa nova competência, e isso tem começo, tem meio e tem fim. Um processo de mentoring, como ele é mais amplo, como a gente está conversando, ele está relacionado à carreira, reposicionamento no mercado, lançamento de uma nova organização, de uma nova empresa, né, uma startup. Então, ele não tem realmente um prazo tão definido e ele pode ser, inclusive, um processo contínuo. Onde, olha, eu primeiro quis me reposicionar, agora eu me reposicionei, agora eu quero lançar um novo negócio. Pode, inclusive, mudar de mentores ao passo que você vai mudando de desafios. O importante é que o mentor ele conheça profundamente o tema, né, do seu interesse, do interesse do orientador. Então, deixa eu te fazer uma pergunta exatamente a respeito, fazendo esse link. Né? Eu já vi mentoring focado em adaptação cultural. Né? A pessoa chega de uma outra empresa, né, e tem que se adaptar, empresas com culturas diferentes. Aliás, isso é uma coisa que digamos, é a pedra no sapato da maioria das pessoas que muda de empresa, né? Entender a nova cultura. Né? E olhando sob o prisma da organização, né? Qual o cuidado que a organização tem que ter na escolha desses mentorings, né? Que de uma certa forma vão ajudar nessa adaptação à cultura da empresa? Bom, como a gente comentou, né? O mentor ele precisa ter um conhecimento profundo a respeito do tema de interesse, né? Da área de interesse.
da pessoa que vai receber esse mentoring, né? Do mentee. Então, ele tem que ter um profundo conhecimento da organização, ele tem que ter tido uma vivência importante na organização, ele precisa ter um trânsito amplo nessa organização também, para ajudar esse novo funcionário a entender as diferenças, a entender os processos, a entender os negócios, eventualmente a apresentar aqueles facilitadores dentro da organização que vão dar continuidade nesse entendimento dessa nova cultura. Então, ele acaba sendo um grande facilitador. Eu acho que é muito interessante isso, principalmente quando a gente está falando de novos funcionários em culturas muito diferentes. Então, expatriados, por exemplo, né? Então, por exemplo, alguém que venha de fora, de um outro país e outra cultura, então venha para o Brasil, é muito importante, acho que ajuda bastante ter um mentor para ajudar na integração desse novo executivo, novo funcionário, na cultura local, né? Eu acho que pode ajudar a contribuir muito. Tem uma coisa sobre o mentoring também que eu quero provocar vocês, né? A gente fala muito, eu, pelo menos assim, tem aquela imagem que o mentor é alguém, como tem muito conhecimento, ele precisa ser sempre mais velho, né? Então, tem uma relação com a idade. Mas hoje a gente fala muito do mentoring reverso, né? Que é muito bacana. Porque como eu estou comentando com vocês, o mentoring, quem faz o mentoring, ele precisa ter um conhecimento profundo no tema. Então, tem surgido o mentoring reverso, né, que a gente chama, que muitas vezes são jovens, eles até nem sempre têm tanta experiência profissional, mas ele tem uma experiência em tecnologia, né, em inovação, que pode muito contribuir com profissionais até mais sêniores, né? E aí é muito interessante, porque você pode provocar uma troca. Como é que vocês veem isso? Nossa, eu acho muito bacana. Eu acho que falando, por exemplo, em mídias sociais, né? Tem uma pessoa chamada Rafael que tem aprendido muito com ele, né? Sobre mídias, desenvolver conteúdo. Quem é esse rapaz? Persona. Quem é esse rapaz? Né? Onde conhecemos vive, né? ele. Como ele sobrevive, né? Então, ele tem feito uma mentoria, tem sido o mentee dele com relação a esses temas e tenho aprendido bastante. Então, acho que um exemplo prático que a gente sempre aprende, e concordo, Valéria, não tem a ver com a idade. Tem que ver com a experiência, conhecimento e a vontade de discutir, porque nem, você é meu mentor, às vezes não tem essa compatibilidade, como você falou, né? Tem que ter a predisposição, mas esse eu acho que é um exemplo, concordo com você totalmente, a gente sempre pode aprender. Acho que é importante, assim, não ter o milindre, né, as pessoas, digamos, com mais idade e experiência, né, se melindrarem por ter uma pessoa com menos idade, menos experiência, ajudando, né, e fazendo o processo de mentoria, né. Assim, acho que a gente vive para aprender, né, acho que ninguém nasce sabendo assim, e continuamente a gente tem que ver as coisas novas sob prismas diferentes, né. Então nada melhor do que ter a oportunidade de conversar com pessoas, né, que têm uma visão diferente, têm um olhar diferente e às vezes servem de espelho, né, porque você, do alto da sua sabedoria e experiência, pode estar agindo muito mal, né? Você pode não estar sendo efetivo, né, e você não tem aí a humildade de reconhecer. Então é por isso que eu acho super importante, com certeza. O Rafael Frazini está aí, ó, concordando aí com a gente. Sempre tem uma troca. Ele está aí, apareceu. Não é? Eu acho que é uma troca. Eu sou uma entusiasta do mentoring, porque eu acredito que mesmo quando você é mentor e você se, né, predispõe a compartilhar um conhecimento, uma experiência, né, ou várias ao longo da sua vida, você aprende muito, porque o mentee, né, quem está sendo orientado, ele te provoca a rever aquilo que você aprendeu e a trazer conclusões que às vezes podem ser diferentes nesse novo momento. Foram algumas no momento anterior, mas elas podem inclusive ser revisitadas, né, renovadas no momento do mentoring. Então, é uma troca tão interessante, porque mesmo você que viveu
né? Você está aprendendo a partir da experiência do outro. Eu acho assim formidável isso, né? E de você não ficar com o conhecimento somente para você, né? Uhum. Muito embora você pode ter um pagamento, né? Ela pode ser remunerada, o mentor pode ser remunerado pelo processo de mentoring, mas em alguns casos nem é. Né? Em alguns casos a gente vê bastante, né, programas direcionados para determinados grupos, onde os mentores fazem no seu, não é, como uma forma de ajudar, né, de compartilhar, de ajudar grupos a se desenvolverem. Por quê? Porque a partir daí você realmente pode ajudar, né? Eu acho que encurtar o caminho entre Ô, né, do aprendizado é maravilhoso, ô, né? Valéria, nem fala em pagar, porque entrou aí um tal de Eduardo Manfred. O cara manja muito de talent acquisition, de recrutamento e seleção, de ferramentas. E o que esse cara me ensinou sobre esse mundo, né, que em outros vídeos a gente falou, não fala em pagar, porque senão, o que eu estou devendo para esse cara é um cara espetacular e me ajuda muito nesse tema. Então, acho que mais um exemplo aí de que idade não tem nada a ver, é sobre a experiência e o conhecimento. Agora, Abração! é um processo que precisa ser organizado, né, Serginho? Uhum. Ele tem, óbvio, ele não tem assim uma marcação de final, como normalmente outros processos têm, mas sim ele tem um processo que precisa ser bem planejado, né? Então, numa conversa inicial, é importante ter clareza sobre o objetivo a que se pretende, né, dentro desses temas que nós Uhum. conversamos. E ao longo de cada conversa, que a gente chama de sessão, né, é importante ter ações que estão sendo combinadas, que Uhum. sejam Uhum. feitas nesse ínterim, e que na sessão seguinte será acompanhada, Legal. será revista, né, pelos dois, o mentor e o mentee. Como é que a Senão gente vira um avalia? bate-papo, né? Só vira uma coisa de Não, bate-papo, que é bacana, mas não chega, não não, chega a lugar nenhum. não é E desgasta, acaba exatamente. desgastando, né? Uhum. Como é que a gente avalia a Exatamente. efetividade do mentoring, Vale? Eu acho que a avaliação da efetividade, ela vem desse momento onde se percebe que se atingiu aquilo que se desejava. Então, tem que ser um combinado entre o mentor e o mentee, né? Olha, fato é que o que nós estávamos buscando, o que eu estava buscando, eu alcancei. Finalizo esse processo. Tem uma nova etapa que eu quero vivenciar, um novo contrato, né? Eu acho que isso é muito importante, mas é sempre um acordo entre ambas as partes, porque tem todo um processo, né, que está acontecendo a partir dessa experiência que acontece entre as sessões e que é depois tangibilizada na sessão. Né? Ô, Valéria, você pode dar para a gente compartilhar alguns exemplos desse processo de mentoria, processo que você ou vivenciou, que você viu? Conta um pouco para a gente. Olha, puxa vida, olha, Um deles, né? Ou alguns. eu tenho muitos, eu tenho muitos. Eu tenho na minha vida pessoal, assim, mentores que hoje eu sei que foram meus mentores. Eu acho que se todo mundo pensar agora um pouquinho, vocês já, né, lembram, você acabou de falar, né, sobre um. E tenho processos que eu vivi em organizações, tem processos que eu conduzo enquanto, né, mentor, enfim. Falando de organizações, eu vi assim possibilidade de crescimento em jovens, em programas relacionados a desenvolvimento ali no princípio da carreira. Então, por exemplo, um programa para estagiários, né? Eu pude ver numa organização que eu fiz parte um crescimento muito mais rápido de jovens estagiários, eu não estou falando de jovens trainees, quando a gente fala de programas de trainees, normalmente tem uma aceleração, né, às vezes, na carreira, no desenvolvimento. Os estagiários, em geral, eles seguem muitas vezes um tempo maior, né, mais dilatado. E quando nós implementamos um processo de mentoring, houve uma oportunidade desses estagiários entenderem melhor a dinâmica da organização,
e principalmente a trazer uma exposição maior, porque os mentores, eles expunham esses estagiários a vários executivos, né, dentro da organização. E aí, né, todas as competências, os talentos, né, que eles tinham, começavam a ficar mais visíveis, e as oportunidades surgiram, né, a partir daí. Então, vários fizeram uma trajetória mais rápida, aqueles que tinham talentos, que tinham sintonia com a organização naquele momento, fizeram uma carreira mais rápida e se tornaram gestores num tempo menor por conta deste impulso, né? E que não teve custo nenhum, porque foram feitos, os mentores eram os executivos da organização. E eu acho que o mentor sempre aprende também, né, Valéria? Acaba aprendendo também. Era isso que eu ia perguntar, compartilhar. Do ponto de vista, né, do mentor, né, o que ele desenvolve? Né? Eu posso praticar o mentor e o que eu vou desenvolver? Né, quando você traz a sua experiência, né, Roberto, eu penso assim, pelo menos. Você trouxe a sua experiência, de repente você viveu 5 anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, e você traz essa experiência para um contexto deste momento, né, com esse cenário, né, você aprende novamente, né, ou você agrega um conhecimento adicional, porque você faz uma reflexão junto com, né, este outro executivo, né, que está sendo acompanhado por você, daquele conhecimento nessa nova situação. Você aprende também, sem dúvida nenhuma. Nenhum compartilhamento, ele fica de mão única, não existe essa possibilidade, né? A palavra compartilhamento, ela já traz, assim, ela traz uma abertura que naturalmente você recebe algo de volta, né? Por isso que eu acho poderoso e muito interessante. E dentro do canal, a gente tem esse propósito, né? A gente quer compartilhar e a gente gostaria muito que as pessoas que se interessam por esses temas coloquem as suas opiniões, as suas necessidades, dúvidas, enfim, para que a gente possa gerar esse diálogo, né? Exatamente, né? Acho que o intuito é esse, né? A gente compartilhar o que a gente viveu dentro de gestão de pessoas, né? E interagir, né? Na questão, a gente nunca se colocou como guru, nem vai se colocar como guru, mas justamente de compartilhar visões diferentes sobre o tema, né? Então, acho que isso é... Exatamente. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, para ficar um negócio interessante, né? Só eu falar não tem graça nenhuma. Eu falo para cada um, né? Pelo amor de Deus. Lá vem, Roberto. Então, eu queria que vocês me contassem, para vocês, qual foi o mentor, contar um pouco da experiência que fez diferença na vida de vocês, como ele fez diferença, não precisa falar quem é, eventualmente, mas como é que ele fez a diferença na trajetória de carreira de vocês? Fala, Sérgio, começa você. O Brasil faz isso, ele joga pro Serginho, que é sempre pra ele. assim, ele vai e joga. Na verdade, o nome que eu tenho... Gente, a gente não combina, viu? A gente entra ali na seca Vamos mesmo, lá, não porque senão... nada. Na verdade, não tem graça. Esse nome que vem, primeiro nome que vem à mente, o Roberto conhece, eu não sei se... Eu acho que também essa pessoa foi um mentor dele também. E o que ele trouxe de uma maneira como ninguém tinha colocado antes, assim, uma visão profissional, como combinar uma amizade, né, ser amigo, e ter uma visão profissional. Então, essa é uma coisa que eu aprendi muito com ele. E aprendi muito com ele essa visão mais ampla das coisas, né? De gestão de pessoas, com negócio na prática, os impactos, uma pessoa com vivência em outros segmentos, além do mercado financeiro na época, né, que eu estava trabalhando. Então, assim, com muita paciência, porque como ele não vinha do mercado financeiro e eu já era, eu achava que eu que conhecia, que ele era uma pessoa de fora, imagina, né? Uma pessoa que nem veio de um grande centro, né? Não veio do Rio, São Paulo, veio de um outro lugar. Assim, eu, de verdade, cometi o erro de subestimá-lo. E aí ele foi conquistando, além de conquistar, ensinando, né? Então foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer e sou grato a ele até hoje. Legal. Eu posso até citá-lo também, né? Já sabe. Mas eu vou usar eu acho que ele merecia inclusive cobrar, né? Merecia cobrar.
muita gente. Eu vou falar aqui, o grande Nivaldo, né? Nivaldo Camporês, Nivaldo exatamente. Camporês, grande Nivaldo. Só tenho a agradecer. Mas o que eu acho importante, né, foi exatamente a forma de ser um espelho, né, e te provocar em algumas questões que você não estava pensando. O que acontece, né? Quando você está repensando carreira, a forma de atuar, às vezes você até já sabe a resposta, né? Mas você às vezes precisa que uma outra pessoa tem que te Não está falar praticando, isso. né? Tem que te falar isso e falar assim, por que você não está resolvendo se você já sabe a resposta? Qual é o motivo, né, de você não se mobilizar, né? Então, acho que esse foi um dos pontos, não só ele, mas uma outra pessoa também, né, que conseguiu atuar dessa maneira como mentor e realmente eu acho que a partir daí eu comecei a ver a forma que eu era jovem, né, na época, né, estava no início de carreira, né, e consegui ver o meu trabalho de maneira diferente, ou seja, o mentor foi um espelho, né, e mostrou coisas que até eu já sabia, mas não tinha coragem de aceitar e de tocar para frente, né. Ô, Valério, posso falar de mais um? Não querendo Pode, estender. pode. Não, por A pessoa favor. que fez uma live com a gente também foi também bem importante na minha carreira, né? A Julieta, que esteve aqui com a gente, ela mostrou de vários ângulos também, assim, sempre desafiou uma pessoa de um alto nível intelectual, de um nível de exigência, né? Então sempre desafiou a como melhorar, como fazer melhor, né? E cobrando e correta, sempre vamos subir sempre a barra. Como é que sobe a barra? Como é que alavanca? Então, eu acho que também aquilo que você falou no início, que eu acho que é fundamental, de desafiar, de cutucar, entendeu? Eu acho que isso é importante. Que te leva para um outro patamar, quem te faz mudar de nível, né, de pensamento. Então, acho que também foi uma experiência assim, incrível também. Eu Difícil. acho que Não foi mole, não. Foi mole, não. Olha. isso é fundamental. Não, Julieta é fora, né, fora de série, né? Se eu pudesse mencionar, eu tenho vários, mas eu tive um, mas bem lá atrás, né? Ainda quando eu estava estudando engenharia, eu entrei em engenharia para cursar engenharia civil. E no final eu me formei em mecânica de produção. E foi graças a este mentor que eu tive, era um professor, né, na engenharia, que nós tínhamos sempre debates, né, sobre ideias durante as aulas, e ele um dia chegou para mim e falou assim, eu acho que você deveria olhar a cadeira de mecânica de produção, porque eu tenho a impressão que tem mais a ver com você. E eu nem conhecia, na época era algo novo, e eu fui começar a me inteirar, eu comecei a fazer, né, conversas com ele, debates com ele a respeito né, dessa nova cadeira, né? Existiam poucas universidades que tinham, Poucas nessa mulheres, época. imagino, né, Valéria? Não tinha quase mulher, né, na época, tinham 4 só. Eram 4 na engenharia como um todo, todas as disciplinas, né? Eu era uma das 4. Enfim, e aí ele trouxe para mim um olhar que eu não estava conseguindo ver e que mudou minha vida, mudou o direcionamento completo. Se eu não que, sei lá, eu não segui a carreira de engenharia civil, não sei nem se seria fantástico ou não, enfim, mas eu fiquei muito feliz com a minha escolha depois, porque me direcionou para um outro caminho, né? Então, o mentor, além de tudo, ele tem que ter um olhar com relação a você, né? Ele tem que exercitar uma empatia, ele tem que ter uma sensibilidade de quem você é. Ele não é voltado só para ele mesmo, o que eu conheço, o que eu sei, o que eu aprendi, não. Ele precisa, além disso, ele entender um pouco sobre você, ter uma boa leitura a respeito de você, para poder te aconselhar. O Legal. mentor, ele é um guia, ele é um conselheiro, sim. Ele dá Legal. palpites. Obviamente fica a seu critério ouvir esses palpites. No meu caso, eu ouvi, fui atrás e mudei a minha opção. E mudei Legal. a minha vida. Legal, essa questão da empatia é importante, porque até a pessoa se coloca no lugar da outra, né, e consegue
ajudar nos dilemas, né? Ao mesmo tempo, a pessoa que faz, né, mentoring tem que ter disposição e coragem para ouvir algumas coisas que de repente não vai gostar de ouvir. Isso aí também, assim, a partir do momento que você se propõe a ter um mentoring, né, ter um mentor, né, você tem que abrir mão às vezes, né, do teu orgulho, você tem que ouvir, né? Primeiro, claro que você tem que avaliar o mentor, né, de forma que ele tenha empatias, né, tenha a vontade legítima, né, de te ajudar. Mas você tem que, sim, ser mais humilde e ouvir, né, e pensar o que ele vai falar. Né? E, gente, tem uma coisa que eu também queria saber a opinião de vocês. Assim, eu acredito muito nesse processo, tenho outros exemplos, como a Valéria falou, tem pessoas que acho que são mentores para a vida, né, para o resto da vida, que acompanham. Eu sei que se eu precisar chamar, vai atender. Vi resultados também como gestor de pessoas nas organizações, mas eu não entendo por que não acontece com mais frequência, né? Por que eu vejo assim, jovens executivos das startups assim, não contam tanto com... Eu não sei por que esse processo não está mais amadurecido, mais evoluído. O que está travando, né? Porque isso devia ser comum, a gente devia falar isso sempre, né? Serginho, esse é um processo dos mais antigos em termos de desenvolvimento, né? A gente estava conversando outro dia, a gente estava falando, ele começou lá na Grécia, já existiam mentores, né? Na época da Grécia, enfim, em organizações, começou na década de 70, nos Estados Unidos, as organizações já começaram a usar internamente, né, a figura do mentor. Por que às vezes demora, né, para perceber a importância disso? Eu acho que a gente tem ainda uma cultura do vencedor individual, né? Aquele que não precisa da ajuda de ninguém, aquele que tem o conhecimento sobre tudo. Isso, eu acho que traz um peso, né? Traz uma pressão que é tão desnecessária, né? Na medida que a gente, eu acho que consegue entender que nós estamos aqui numa trajetória de aprendizado e tem pessoas que eventualmente vieram antes e tiveram seus aprendizados e que aquele aprendizado pode ter valor para você, claro, é a sua escolha, né? A hora que você ouve, entender se aquele aprendizado faz sentido ou não. Mas se a gente conseguir abrir um pouco a perspectiva, né, para o fato de você aprender a partir do outro, que significa que eu necessariamente não sei tudo, né? Eu acho que você tem uma alternativa, né, de crescimento maravilhosa, né? E tem tanta gente que se disponibilizaria a ser mentor sem ter nenhum ganho financeiro, inclusive, né? Eu acho que isso é assim interessante, importantíssimo. Eu já aconselhei alguns executivos, altos executivos, a terem mentores, porque, inclusive, às vezes, no momento em que eles estão, eles ficam muito sozinhos. Né? Então, quando você tem uma cadeira, por exemplo, de presidente, né? Quando você tem uma cadeira de vice-presidente, é uma cadeira muito sozinha, né? Muito solitária, exato, é isso. Muito solitária, muito cobrada e onde tem muita dificuldade de você assumir muitas vezes que você tem dúvidas, ou tem dilemas, não são dúvidas, às vezes são dilemas, né? E você ter um mentor te ajuda a refletir sobre esses dilemas, né? O dilema ele é diferente da dúvida, porque o dilema traz possibilidades de caminhos, né? Não é que você não saiba sobre o que você está fazendo, mas existem muitos caminhos possíveis. E, eventualmente, conversar com alguém que já seguiu um desses caminhos te ajuda a escolher aquele caminho que pode ser melhor sucedido. Com certeza. Te encurta. Eu acho que ter um mentor, ele é assim, você usar, né, realmente a inteligência. Por que eu não posso ter alguém para me ajudar, né, nesse processo de reflexão? Eu acho que é muito bacana. Os executivos que eu conheci ao longo da minha trajetória, vários que eu admiro muito, sempre tiveram mentores.
e sempre assumiram que tiveram esses É, mentores que ajudaram a crescer, né? Eu acho que isso é muito bacana. Valéria, eu concordo com você. Talvez o que impeça seja um conjunto de coisas. Às vezes a desculpa que eu escuto é o tempo. Ah, mas não tem um tempo, gente. Às vezes não é a quantidade, mas a qualidade do tempo, né? Isso é meio que um clichê, mas é a mais pura verdade, né? A questão da humildade de admitir, né, que tem um mentor, e ele me ajudou em determinados momentos, em momentos de dilemas, concordo com você. Então, eu também sou entusiasta e também queria incentivar todo mundo que está ouvindo a gente. Procure um mentor, procure com cuidado. Isso não é uma coisa que você tropeça e acha, não é assim. Né? Seleciona, siga os passos aí que a Valéria falou, deixou bem claro, e pratique. Né? E você também vai ser um mentor também. Entender, né? Né? Primeiro entender, né, Serginho, qual É, que é o momento que você está e qual a necessidade de ter um mentor, né? E a partir daí escolher alguém que você tenha como uma referência em determinado assunto, né? E você pode ter ao longo da vida vários mentores. Então, dentro do tema, por exemplo, gestão, você pode ter um mentor, um negócio em especial que você pretende. Então, você quer entrar no negócio de educação, né? Vamos trazer um exemplo. Então, você quer entrar no negócio de educação. Busque um mentor que você tenha como referência, que você tenha acesso e que já fez parte de uma organização, né, de educação ou que já teve um negócio relacionado à educação para te ajudar nesse processo, né? E aí combina uma trajetória com ele, né, ao longo, sei lá, de um tempo. O que é que você pretende desenvolver? Ele vai te ajudar a refletir sobre o assunto e entre sessões você vai ter algumas atividades que você vai desenvolver e vai voltar com ele para conversar. Olha, eu fiz isso, o resultado foi diferente do que eu esperava, por que que foi? E aí o mentor vai te ajudar a pensar por que que, de repente, os resultados não são aqueles que a gente imaginava que aconteceriam, né? Valéria, Porque o problema é sempre esse, né? Quando a coisa não é, acontece do que a gente pensa, né? exatamente. o que você falaria, né, para o gestor de RH que gostaria de montar um programa de mentor na empresa? Qual seriam as vantagens, as desvantagens? Olha, eu acho que tem N vantagens, né? Você desenvolve dois grupos. O grupo que vai fazer o mentoring, né, os mentores, e o grupo que vai receber o mentor. Então, tem todas as vantagens do mundo. Mas eu acho que é muito importante entender qual é o objetivo desse mentoring. Não é alavancar a carreira de jovens, ok? Então, selecionar o perfil ideal dentro da organização que vai ajudar nesse processo, né? E quais serão os jovens orientados nesse processo? É uma minoria, né? Se pretende alavancar, dar uma possibilidade de crescimento mais rápido, de trânsito dentro da organização. Então, também é um objetivo específico buscar o perfil de mentores que podem ajudar nesse processo. Preparar os mentores. Quando a gente fala dessa troca de ideias, né, troca de experiências, pode parecer um processo que fica meio solto, mas ele não é solto. Nós aqui estamos falando da essência, né? Mas é um processo que precisa ser muito bem organizado. Ele tem objetivo, sim. Ao longo das sessões, é necessário que hajam atividades propostas e que sejam acompanhadas ao longo do tempo, para que a gente tenha efetividade, para que não vire um papo meramente agradável, pode até inclusive agregar valor, mas que no final das contas você não vai ter como mensurar. Então tem sim metodologia para isso. Hoje existem muitos cursos para formação de mentores também, existem, né? E é muito importante. Eu acho que o pressuposto básico é que haja a experiência na área que se deseja desenvolver. Esse é o pressuposto básico, né? E que o diferencia de um processo de coaching, por exemplo. E escolher bem os mentores, porque tem gente que às vezes conhece, mas não quer compartilhar, não tem a predisposição, né? Não pode ser uma coisa obrigatória, né?
Então tem que ser Então, genuíno, né? Tem que ser bem genuíno, né? Eu tenho um por isso que conhecimento, quero compartilhar, tenho o prazer de fazer isso, né? por isso que nas organizações, né, Serginho, normalmente os mentores, eles se inscrevem nos programas, né? É. Eles é que mostram aí o interesse em serem mentores. Eu normalmente não aconselho que isso seja obrigatório, né? Então você define, ó, o gerente, o diretor de tal área será mentor. Não funciona. Tem Perfeito. que haver um interesse genuíno. Então você abre, né, abre as inscrições, ó, vai ter um processo de mentoring. Nós gostaríamos daqueles que têm interesse, né, se inscrevam e aí você uniformiza o processo. Dentro de uma organização, eu acho que é importante uniformizar o processo, né? Porque você tem um grupo que vai fazer parte desse programa durante um tempo, e aí sim você tem um tempo definido. É importante que haja uma coesão, né? Que haja um alinhamento entre as sessões e um acompanhamento ao longo do tempo. Quando você faz isso individualmente, pode ser um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que é interessante buscar mentores, né, que tenham já essa experiência enquanto mentor. Eu acho que se houver essa possibilidade, pode ser também bacana, pode ser interessante. Uhum. Né? Legal. E você, já fez mentoring? Tem vontade de Ah, fazer? eu já fiz, ô menino, eu já fiz mentoring, eu já fiz de um tudo, né? Porque eu falo isso sempre, né, no nosso canal, vocês sabem. Eu acho que a melhor maneira da gente se desenvolver enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo, né, é a gente buscar o autoconhecimento o tempo inteiro. Então, eu já fiz coaching, já fiz mentoring, já fiz terapia, eu já fiz de um tudo, né? Já fiz terapia artística, maravilhoso. Eu acho que tudo contribui para o nosso desenvolvimento, né? Eu já fiz, então eu já fui mentir e também já tenho atuado como mentora. As duas vias são muito importantes, são muito interessantes e sempre me agregaram muito. Assim, graças a Deus, hoje em dia não existe mais a diferença, né, entre o profissional e o pessoal. A gente falava, antigamente, né, quando a gente começou a Uhum. carreira, né, Serginho, É a gente verdade. falava, o profissional é separado do pessoal. Graças a Deus esse paradigma acabou. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar de processos como esse, eu me desenvolvi primeiramente enquanto pessoa, e com certeza impactou na minha atuação enquanto profissional. Não tenho a menor dúvida. Uhum. Eu sou uma entusiasta nesse Excelente. assunto o tempo inteiro. Busco novas possibilidades, né, de ter mentores. E vou te falar uma coisa. Eu já vi executivos também, viu, Roberto, que tem mais de um mentor. Você já viu isso? E isso Você até ter mais de um mentor? A eu já pessoa é vi, sim. agressiva, né? É A pessoa pessoa não agressiva. É. Eu já vi, sim. Até porque tem mentores para, como falei, para cultura, mentores para uma certa área profissional, né? E tem mentor para a vida também, né? Então acho que quanto mais Sim, diversificar, melhor, né? Eu queria. sim. Uhum. Você pode ter um processo de mentoring, por exemplo, para finanças, que é uma área que você tem interesse, para marketing, você pode ter um interesse para gestão. Então, você pode ter, inclusive, no mesmo momento, mais de um mentor, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu queria levantar uma bola aqui importante para aquelas pessoas que estão em recursos humanos, mas estão assumindo uma posição de liderança. Para você que é empresário, né? E agora está começando a formar equipe, a formar times. Então, nós estamos aqui dos Três Tons também e a gente pode apoiar, né? Você que está nesse estágio, né, de negócio, de autodesenvolvimento, né? A buscar esse conhecimento sobre gestão de pessoas. Quais são os ciclos, quais são os processos, estrutura. Nossa, se a gente fizer uma lista aqui, né, Roberto e Valéria, é uma lista ampla, né? O tema de cultura que a gente sempre fala, cultura, valores, missão, propósito. Então, eu acho que é importante também deixar esse recado, né? Complementando o que a Valéria falou lá atrás, que a gente no nosso canal justamente busca essa nossa intenção,
né? Compartilhar o nosso conhecimento, a nossa visão, o nosso ponto de vista, que muitas vezes a gente não concorda entre nós, mas são visões e vivências diferentes que a gente se coloca à disposição para trazer essa discussão, para ajudar, para fazer uma reunião, para entender o desafio que aquela pessoa está passando e, né, a gente conseguir estruturar alguma coisa. Legal, a gente vai chegando aqui na reta final, né, da nossa live, né? Não sei se tem qualquer dúvida, pode mandar para a gente fala com mais detalhes a respeito de mentoring, a gente faz as sugestões, né, participe, né, estamos em várias mídias, né, além do Instagram, no Facebook, no YouTube, no Deezer, no Spotify, né, e no LinkedIn também. Participe, entenda sobre mentoring, a gente acha extremamente importante, né, e a gente está aqui para ajudar, não é, Sérgio, né, Valéria? É isso aí. É isso mesmo, né? E eu acho que assim, o nosso maior objetivo, né, é esse compartilhamento, essa troca, e é poder devolver um pouco de tudo que nós obtivemos ao longo da nossa carreira, né? Eu acho, assim, toda vez que a gente compartilha, é uma forma de reconhecer ou de retribuir algo que nós recebemos. E, particularmente, eu recebi muito ao longo da minha vida. Eu gostaria muito, né, e eu tenho certeza que vocês também, de poder trazer essa experiência e todo o conhecimento que nós adquirimos para poder agregar, né, na vida profissional e, eventualmente, na trajetória daqueles que têm vontade, têm interesse, né, de ter essa ajuda, enfim. Então, para que a gente possa fazer isso, é muito importante que as pessoas façam, sei lá, perguntas, que tragam as suas questões, que a gente possa, de alguma forma, ajudar. Essa é a nossa maior vontade, né? E, felizmente, hoje nós temos essa condição, né, de usar a tecnologia nesse sentido, né? Muito bom. Então, até mais, até a próxima, não sei se é essa sexta, a próxima, teremos mais um bate-papo do Três Tons de RH. Até. Abração, pessoal. Abração, Viana. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.